era um caos, né? Como o departamento estava nascendo, a gente não tinha muito prazo, não tinha muita prioridade. Sim. E assim, eram muitos projetos ao mesmo tempo, então a gente atrasava. Então, eu entrei em uma realidade que quase todos os projetos saíam atrasados, quase todos os projetos saíam com erro, quase todos os projetos davam prejuízo. É uma honra estar aqui, uma honra e um privilégio estar aqui participando desse podcast com você, porque a Tecnoponto e você fazem parte da minha carreira, né? Era bastante jovem, não tinha muito a ideia ali do que eu queria trabalhar, mas eu tinha uma tendência para criatividade, eu gostava de desenhar e tal, e de escrever também, de roteiros. Sim. E eu sempre fui bastante apaixonado por cinema, né? Por cinema, anime, animação e tal. E era jovem, assim, a minha mãe que me incentivou. Falou, por que você não transforma isso em uma carreira? E aí, como é que faz? Você precisa estudar. E aí, ela, se não me engano, foi ela que me incentivou a procurar Tecnoponta para começar a desenvolver uma habilidade mesmo profissional, né? Sim, sim. E foi aí que eu procurei a Tecnoponta, fui fazer um curso, conheci você, porque você foi meu primeiro professor, depois eu fiz o curso de web... Qual foi o curso primeiro que você fez? Web Design, se não me engano foi Web Design. Então foi aí que eu comecei a desenvolver uma habilidade, transformar uma habilidade que eu já tinha talvez um pouco aflorada, que era a criatividade, em uma habilidade profissional. Esse foi o início da jornada. Eu chamo de Full Stack 2.0, o cara que não pensa só nas habilidades técnicas, mas também nas habilidades comportamentais. Que aí tem todo um cenário por trás disso aí, né? De metodologias, de comportamento. Sim. E tal. E eu falo muito de você também. Porque eu falo assim, ó, o Rafael é um dos meus Full Stacks 2.0. Comecei a entender que toda empresa é um processo. E essa é uma visão bastante forte, né? Que vem da indústria, né? Sim, sim. Porque, assim, toda empresa é um processo. Você não tem um processo, você não tem uma empresa. Sim. E isso aprendi muito nessa jornada, né? Eu acho que eu saí de lá já entendendo, no caso de lá do backside, já entendendo. Tanto é que quando eu entrei na Tribuna, eu não era empreendedor, eu era funcionário. E eu implementei processos lá dentro. Processo de briefing, Sim. Processo de cronograma, processo de hierarquia de projetos, de prioridade, né? E então essa visão eu aprendi no início da minha jornada profissional. Basicamente, você entende, por exemplo, o quão é importante, ou foi importante na sua vida, dominar não só as técnicas, mas também a metodologia para poder implementar e falar assim, olha, depois que eu tenho um processo rodando, segundo as melhores práticas, seja ela como for, agora eu consigo administrar o negócio funcionando. Total, eu nasci assim. É? Eu nasci no design assim, porque você que me ensinou, então eu não tive essa dificuldade, eu já entrei assim. Porque no processo para a criação de algo, de um design, que teoricamente usa criatividade ali, você me ensinou um processo. Sim, então eu já comecei... Você tem passo 1, pesquisa de mercado, olha os outros. Sim. Você vai ficar meia hora só fazendo isso. Sim. Depois do passo 1, você vai para o passo 2, que é ler o briefing do objetivo do cliente, porque o design que você vai fazer não é para você. Depois você vai entender o briefing, estudar o cliente, fazer um esboço, validar esse esboço. Do esboço você desenha, valida o desenho, depois vai apresentar para o cliente, valida com o cliente, volta com as alterações do cliente, validou com o cliente, a aprovação final vai para o desenvolvedor, acompanha o desenvolvedor para ele. Então eu já nasci assim, eu não tive essa dificuldade. Então, não chegou o mundo sem isso, né? Não, eu na verdade comecei assim. Inclusive na Tribuna, assim, eu fiz muita coisa legal na Tribuna. Eu lancei um portal novo na Tribuna, que é um baita projeto. Eu lancei não, quando eu digo eu lancei, eu fiz parte de uma equipe que ajudou a construir
uma reformulação no portal, o jornal versão digital, Sim. onde a gente pegou o jornal físico e transformou ele, levou ele para a internet, Sim. numa tecnologia que você virava a página e fazia barulhinho. Fiz parte de uma equipe que lançou a rádio online, que foi um marco na empresa, porque a rádio era transmitida via ondas sonoras, e depois a gente na internet, quem estava no Japão poderia ouvir a rádio daqui de Santos, né? Fiz parte de um processo que a gente desenvolveu um portal de esportes para concentrar todos os eventos esportivos da Tribuna, que são muitos, né, ao longo do ano. A gente tinha vários processos picados ali, a gente fazia um hot site para cada evento, 10 km da Tribuna, Desafio Mata Atlântica, 5K, TFM, não sei o quê. Só que, quando me perguntam assim, o que foi de mais importante que você fez na Tribuna? Foi implementar processos de briefing, processos de cronograma, de normatizar, porque era um caos, né? Como o departamento estava nascendo, a gente não tinha muito prazo, não tinha muita prioridade. Sim. E assim, eram muitos projetos ao mesmo tempo, então a gente atrasava. Então, eu entrei em uma realidade que quase todos os projetos saíam atrasados, quase todos os projetos saíam com erro, quase todos os projetos davam prejuízo. Sim. E eu fiquei 4 anos lá, quando eu saí, quase todos os projetos entravam no prazo, cumpriam o prazo, davam lucro. E não foi porque eu fui um profissional excepcional, genial, não. Porque eu implementei processos.